Amém. Hebreus 12. Doze, 5. Hoje pode. Eita, thank you. Hebreus 12, 5. Todo mundo achou? Quem achou, diz amém. Hebreus 12, 5. Que diz: E já vos esquecestes da exortação? Já vos esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do... Nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo filho a quem? Aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Tem pai e mãe aqui? Quem é mãe? O pai, levanta a mão. Em breve, né, Gabriel? Quem aqui, pai e mãe, você nunca deu um chupapo assim? Seu filho aprontou e assim, sabe aquele dia que eles ultrapassam a tampa assim? Né? Você nunca deu uma bronca bem servida ou de vez em quando deu uma chineladinha assim, né? Ou seja, o próprio Senhor falando. Em qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, versículo 8. Se estão sem correção, sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aí o 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Quem aqui tinha pai bem bruto assim? Pai bem rígido, mãe rígida, que pegava assim bem na rédea curta. E que não precisava nem bater. Só olhava assim, parecia que se gelava da espinha da cabeça até os pés. Tremia. Tínhamos nossos pais que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Olha só. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua... Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria. Alguém quando apanhava, saía dando risada igual uma hiena? Não, né? Não é possível. Então você merecia mais apanhar mais ainda, porque estava tirando sarro da sua mãe. E se tem uma coisa que pai e mãe não gostam, é quando você está batendo, ficar debochando, tá afrontando, né? Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, o que acontece? Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Até aí. Espírito Santo, Senhor, nós te bendizemos. Fala conosco através de tua palavra, que é viva e eficaz,
capaz de dividir a alma do Espírito. Fala conosco, Senhor. Nós te bendizemos. Recebe a nossa vida diante da sua presença. Todo valente seja amarrado no abismo. E todo e qualquer tipo de distração, tudo aquilo que venha atrapalhar, toda a sonolência, toda a distração caia por terra. No nome de Jesus. Usa-me como canal de bênção e que somente o teu Espírito fale neste lugar e ninguém mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Nós temos falado desde o culto da virada, e para quem não sabe, para quem não estava aqui no culto da virada, né, é um culto do qual nós passamos, né, de joelhos, recebendo uma palavra da parte do Senhor, e o Senhor tem para nós uma palavra todo ano, aquilo que nós buscamos no Espírito para saber qual é a direção do Senhor para nós. O que o Senhor tem numa nova etapa. E o Senhor trouxe para nós o ano da intimidade. Um tempo de intimidade. E essa intimidade, ela é produzida e ela acontece quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, né? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós o conhecemos. E desde que o Senhor tem falado comigo esta palavra, tem tantas coisas que o Senhor tem me falado a respeito de intimidade, até para os casais, dos discipulados, que o Senhor já me deu algumas coisas para os discipulados, né, para o encontro de casais, para as crianças. Porque se Deus tem para nós um tempo de intimidade, Ele vai nos tratar no particular e mais próximo. De modo que essa proximidade, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o que é que vai acontecer? Mais participantes da sua santidade, de quem Ele é, nós seremos. Só que para ser participante da santidade do Senhor, nós precisamos ser lapidados. Nós precisaremos ser transformados. Amém? Transformado. Por que transformado? Porque um vaso que está defeituoso, ele precisa ser feito o quê? Jogado na mão do oleiro de novo, para ser derretido de novo, para ser quebrado de novo, para ser feito outro vaso. Porque se está trincado, se está rachado, se está com defeito, não vai ter o quê? A utilidade e não vai servir ao propósito. Algo, quando a minha vida e a sua vida está fora do propósito de Deus, não há como nós servirmos o propósito. Há pessoas que acham que estão sendo bem-sucedidas e acham que estão bem. Sabe por quê? Porque está ganhando dinheiro. Sabe, o diabo ele tem um engano muito sorrateiro. Que a gaiola, já viu gaiola aberta? Gaiola aberta que o bicho não vai embora. Há pessoas que estão assim. Só que o Senhor quer corrigir as nossas rotas e quer transformar a nossa vida. De modo que não volte a ser o que era mais. Jesus, quando transformou a água em vinho, o que ele fez algo, transformou, de modo que não pudesse ser voltar ao estado que era antes. Entendeu? Não haveria possibilidade de voltar a ser o que era antes. Então, muitas vezes o Senhor precisa nos disciplinar e precisa corrigir as nossas rotas,
para que nós possamos ser transformados e jamais voltar a ser o que sermos o que éramos antes. E é do desejo de Deus nos fazer íntimos dele, mas não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Você aceitaria, Gabriel? O Gabriel, se ele falasse assim, você falasse, eu quero casar, tá? Pois, né? Você falasse, quero casar, mas ele falasse assim, não, eu quero só dar uns beijos em você, quero ficar com você, mas não, mas eu quero ter um compromisso com você, quero casar. Não, eu tô junto com você, eu te amo, mas assim, negócio de compromisso, assim, casar no papel, eu te dar um beijo. Eu tô com você, eu tô provando que eu te amo, eu tô com você. Que mulher? Tem mulher que se submete a isso. Esses dias mesmo, ontem, a gente estava, a professora estava vendo um vídeo de uma psicoterapeuta que recebeu, umas coisas assim, o pessoal com a internet, eles criam uma coragem, né, de falar umas coisas, mas se fosse assim, né? E aí ela falou que era amante, e que era amante já desde a época que ele ainda namorava com a atual esposa dele. Olha só, pensa só. E ela era amante e contou algumas particularidades lá que não vem ao caso. E aí, e que gostava dele, que não sei o quê, e que era maravilhoso, que isso, aquilo, e papapá e tal. Mas que ela não estava querendo mais porque ele não queria largar a esposa para ficar com ela definitivo. E que quando passava na rua, a esposa via, quando ele sabe, quando se cruza assim na rua, a esposa fazia uma cara feia para ela, ou seja, ela sabia que, ela sabe de alguma coisa, no fundo ela sabe, né? E papapá, né? Aí eu te pergunto, ou seja, tem mulher que se submete e que aceita as migalhas, né? Tem mulheres que se aceitam e se submetem a ter migalhas. Se nenhuma mulher aceita, tem homem é mais, né? Tô falando homem do mundo, homem de Deus. Homem de Deus é um homem de aliança, é homem de Deus, ele quer compromisso. Homem de Deus, que tem aliança com Deus. Porque um homem de Deus, e as mulheres que é solteira, procure sempre ter um homem, se quem deseja casar, procure ter um homem que tenha aliança com Deus primeiro. E que a aliança dele com Deus ele seja muito mais fiel à aliança dele com a aliança dele com Deus. Porque se ele for fiel mesmo à aliança dele com Deus, ele vai ser fiel à aliança com você. Agora, se ele quebrar a aliança dele com Deus, sabe aquele cara que é crente, mas você olha assim, na aparência parece, né? Dá uns glória no culto e tal, mas na hora quando você vai cavocar, você vai descobrir, você vai mexer no angu, como diz baiano, né? Tem caroço lá no angu. Você fala, deixa eu falar. Por que eu estou falando isso? Porque se uma pessoa não se submete, não gosta a fazer isso, por que você acha que Deus ele vai nos aceitar pela metade? Por que você acha que Deus... Jeremias, capítulo 9, capítulo 8, perdão, 7, 8, ele vai falar que... Quer ver? Vamos lá abrir. Jeremias, acho que é melhor ler, porque aí todo mundo entende certinho. Veja só. Veja só se não é muito parecido com isso que eu acabei de falar. Veja só, Jeremias, olha só o que o povo queria fazer.
Jeremias. Só ver aqui, peraí. Cadê? Acho que aqui fica melhor, que eu fiz o meu devocional. Peraí. Jeremias. Eu preciso mostrar isso para vocês porque é impressionante a maneira como as coisas muitas vezes parecem atuais. Olha só. Aqui, ó. Jeremias capítulo 7, sabia? Jeremias capítulo 7, versículo 3 em diante. Vamos lá, olha só. Acharam todo mundo? Jeremias? Abre aí uma Bíblia aí, presta essa Bíblia aí, abre ali para as irmãs acompanhar também. Mas já abre no texto, né, irmão? Que ânimo, Lucas. Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 3. Todo mundo achou? Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizestes juízos, ou deveras melhorar os vossos caminhos, as vossas obras, e deveras fizestes juízos entre um homem e entre o seu companheiro. Se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após os outros deuses para o vosso próprio mal. O 6. O 7. Olha só. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos. Está falando lá desde a época do Egito. Desde a época da terra prometida que foi conquistada. E para sempre. E 8, versículo 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? É Deus fazendo pergunta. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, idolatria, outros deuses. Queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só nós, para continuarem a praticar essas abominações. 11. Será que este templo que se chama pelo meu nome é covil de salteadores ou de ladrão aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Olha aí. Até aí. Não é a mesma coisa de uma amante? Deus compara a aliança, Oséias, ele pega mais pesado ainda. Que ele manda o profeta casar com uma prostituta, casar com ela, ter filhos com ela. Por quê? Para representar a aliança dele com Israel. É mais ou menos trocando em miúdos. Eu tenho aliança com uma prostituta. Sabe por quê? Porque ela me adora, como no texto que nós lemos,
Eles me adoram, eles fazem abominação. E aqui a degradação não era só com idolatria. Não era só idolatria, não era só adorar outros deuses. Por causa de que eles deixaram de adorar a Deus, a degradação moral veio sobre eles também. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a Deus, se nós o buscamos e servimos a Ele, qual é a tendência? De nós nos parecermos com Ele. De nós sermos participantes da sua santidade, de a nossa moralidade ser afinada pelo Espírito Santo, de nós nos santificarmos, de nós buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, a degradação deles era moral, porque eles faziam maldade, falavam falsamente, caluniavam. Então, o que o Senhor está falando ali? E depois vem o juízo sobre eles, sobre aquele povo. Era o castigo mesmo, a disciplina sobre eles. Porque eles traziam abominações, ofereciam ofertas e incenso para Baal, para outros deuses, e depois iam na casa de Deus e adoravam a Deus, sabe aquela coisa? Por desencargo de consciência. E diziam ainda, o próprio Deus falando, estamos salvos. Não. Negativo. Por isso que muitas vezes nós não escapamos da disciplina do Senhor. O texto que nós lemos de Hebreus, o que ele fala? Se os nossos pais nos disciplinavam, quem é o pai que não corrige o filho? Tem uns pais aí que faz umas educação permissiva, né? Educação respeitosa, né? Como é que chama? É assim que chama? Educação respeitosa. Vai. Minha época, falava até escurecer, a ordem era essa. Até escurecer, eu quero você já se aprontando para ir para casa. Não importa. Não, mas só mais uma partida. Não tem mais uma partida. Está escurecendo. Porque na minha época não tinha positiva. Não pode bater na criança, não pode dar uma palmada, porque senão ela vai crescer traumatizada. Nossa, então se fosse assim, então, estou muito traumatizado. Quão traumatizado eu estou. Porque... Só que tem uma coisa, você não via filho levantar a voz para pai e mãe nunca. E se tem uma coisa que minha mãe sempre me ensinou corretamente quando eu era criança, é uma coisa que também eu acho, eu estava comentando esses dias com a pastora em casa, falando que eu tenho horror a criança mal educada. Umas coisas assim que eu vejo, que eu só fico assim, até algumas coisas eu dou uma já chamada, porque às vezes a Esther conversa em casa e ela acha, tem um ambiente lá e tal, mas aí fala, não confunda não, meu filho. Adulto, você está no meio de adulto, você pede licença. E minha mãe sempre me ensinou a tratar mais velho, sempre até hoje, né? É senhor, é dona fulano, é senhora, não tem nada, não é seu parente, é mais velho do que você. Então, se os nossos pais nos corrigiam, segundo aquilo que parecia correto para eles, quanto mais o nosso Deus. Sabe por que Deus corrigiu o Israel naquele tempo? Corrigiu para disciplinar. Porque naquele caso, a cota deles já tinha passado da conta. Já ultrapassou. Olha, a gente não acabou de ler o que eles estavam fazendo. Eles adoravam, levantavam deuses e prostituía, mentia, ia para a casa de Deus adorar e falava, nós somos salvos. Eles tanto achavam isso que quando Jeremias foi falar assim, vocês vão sair dessa terra, a Babilônia vai vir, e vocês não vão ir para a terra estrangeira, não vai ter, o negócio vai ficar feio aqui. E ele falava, não,
vai ter abundância, vai ser tudo mil maravilhas. Traduzindo, né? Em miúdos. Por quê? Porque na cabeça deles, não, já Deus jamais vai fazer isso. Até que chegou o dia. Por quê? Porque disciplina e castigo do Senhor, ele vem. E ele vem muitas vezes com o intuito, aliás, em todas as vezes, é com o intuito de corrigir, de instruir. De instrução. De não acontecer e de nos prevenir de prejuízos piores ainda. De prejuízos piores. Então, o objetivo do Senhor de corrigir a gente, até muitas vezes por antecipação, sabia? Eu não sei aqui quem você já apanhou e muitas vezes você nem sabia o que você apanhou. Mas muitas vezes os nossos pais, e você que é pai e mãe, a gente muitas vezes, hoje, você sabe, você só dá valor a pai e mãe quando você se torna pai e mãe, né? Você fala, então é por isso que mamãe, que papai fazia aquilo, hoje eu sei. Você só passa a dar valor quando você se torna um pai ou uma mãe. E aí você entende, muitas vezes você corrige o teu filho, livrando ele já do perigo. Sabe quem é um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Ele foi corrigido por antecipação, já viu isso? Você apanhar por antecipação? Mas o que eu fiz? Você ia cair lá no buraco, você ia lá para não sei onde com fulano, e fulano não é flor que se cheire, e nem conheço, por isso que você está apanhando. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Foi colocado um espinho na carne dele. E ele vai dizer, olha, é umas coisas assim, ele vai dizer, foi-me colocado um espinho na carne para que eu não me tornasse soberbo pela grandeza das revelações, porque Deus tinha pegado ele, tinha levado até o terceiro céu, e ele viu revelações, viu coisas que não era lícito contar. Ou seja, ele viu a glória de Deus, ele viu coisas assim que não dava nem para contar. E aí, o que Deus fez? Aí ele falou, nossa, a glória de Deus, a grandeza das revelações, que maravilha. Aí Deus vai e coloca um espinho na carne dele. Aí você fala, mas, Senhor, eu não me tornei soberbo, mas ia me tornar. Não, mas eu estou legal aqui e tal, para que eu não me ensoberbecesse. Ele está falando para que eu não me tornasse soberbo, ou seja, está falando de futuro. Me colocou um espinho na carne, que a gente não sabe até hoje o que é. A Bíblia não deixa claro. Mas algo bom não era. E ele fala, mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, era algo que era ruim para ele. Era algo que, quando ele quisesse se exaltar, ia trazer ele para baixo e mostrar que ele era pó, que ele era um instrumento, que ele era homem. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. E aí, sabe o que acontece? Às vezes Deus, e essa disciplina por antecipação é muitas vezes aquilo que Deus já nos permite, muitas vezes, passar por lutas. Já para nos disciplinar e nos forjar, para que antecipadamente o meu coração e o seu coração seja transformado, tratado, para que quando eu receber algo da parte de Deus que me levante, que me exalte, que me coloque em uma posição de destaque, eu não fique achando nada, porque eu fiz, porque você não fez nada, sabe quem eu sou na tua vida. Então Deus já nos antecipa e já nos forja antecipadamente, já nos coloca em processos. Então, é interessante porque a intimidade, o tema da mensagem hoje é intimidade que nos disciplina. Sabe por quê? Porque a intimidade, ela nos gera proximidade, não gera?
Não tem como você ter intimidade com alguém distante. Intimidade gera proximidade. E quanto mais proximidade você tem, mais intimidade você tem. É cíclico. Só que essa intimidade, ela tem um bônus, mas tem um ônus também. Tem ou não tem? Sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia na internet, inclusive, né, elas querem ouvir só as coisas, tem o pessoal dos haters, né? Mas pessoas não gostam de ouvir coisas que não agradam. Mas muitas vezes você quer um amigo próximo de você, e é assim, se você tem um amigo de verdade mesmo, que tem coragem de falar a verdade na sua cara, louve a Deus pela vida dele. Louve a Deus. E para quem é casado, principalmente os homens, eu vou te dizer que as nossas esposas têm coragem de falar as coisas na nossa cara. A minha, sem rodeio, sem passar mel. Mas assim, porque depois de Jesus ela é minha melhor amiga. Sem, no seco muitas vezes. E amigo, muitas vezes existe essa proximidade. Não tem um amigo de verdade, não tem a proximidade? Desconfie quando a pessoa que diz muito amigo seu e sempre fica, não, tá tudo bem. Você tá fazendo tudo errado, mas fala, não, tá tudo certo, tá tudo legal. Não tá nada legal, não. Então louve a Deus quando você tem um amigo, as mulheres que têm uma amiga de verdade mesmo. Aliança espiritual que fala assim, que muitas vezes você vem compartilhar alguma coisa, fala assim, eu não vou ouvir isso que você está falando, porque isso é fofoca. Você está me chamando de fofoqueira? Tô. Vigia na terra e vai se converter, porque isso daí que você está fazendo não agrada a Deus, não. Louve a Deus que você tem uma amiga ou um amigo que tem coragem de falar isso para você. Sabe por quê? Porque isso é o Espírito Santo usando a boca de muitas vezes alguém para corrigir as nossas rotas. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, Jesus mandou um amigo para te dizer, se conserta. Tá ligado? Tá certo? Jesus era próximo dos 12, mas tinha 3. Tinha Pedro, Tiago e João. E Jesus, pela proximidade, Jesus falou, Pedro andava na barra, né, de Jesus, e Pedro ouviu coisas assim, tomou duras de Jesus. Tomou duras de Jesus e andava e eram íntimos. Sai para trás de mim, Satanás. O quê? Mas ele era íntimo. Como que uma pessoa que é íntima da outra diz uma coisa dessa para alguém? Intimidade não é agradar e fazer e se agradar de tudo que a pessoa faz. Intimidade, ela vai exatamente gerar isso. Porque ela tem um bônus, mas ela tem um ônus. Sabe qual é o ônus? O bônus é você desfrutar de segredos e daquilo que da parte do Senhor, só quem é íntimo tem acesso. Mas ao mesmo tempo, a correção faz parte de quem é íntimo também. E da parte do Senhor não vai ficar sem correção. E muitas vezes isso é entendido de forma muito pejorativa. Né? Só que ele vem para corrigir a nossa rota. Às vezes a disciplina é muitas vezes Deus nos colocando em processos. Mas eu fiz alguma coisa de errado? Não. Mas ele já sabe, e o objetivo dele é tratar o nosso interior.
Então ele já nos coloca em processos já para nos antecipar, porque ele tem propósitos e objetivos e planos para nós. Então antes de chegar aonde ele já tem para nós chegarmos, ele já nos coloca em processos para nos forjar, para nos amadurecer, para nos colocar na forja, para que o nosso coração não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Está cheio de gente fugindo de processo e querendo chegar num lugar já de bênção, já querendo ficar, mas sem passar por processos. Sabe o que vai acontecer? A bênção se torna maldição. Porque a pior coisa que existe é eu ser abençoado, é eu viver as coisas fora do tempo. E às vezes Deus nos permite e nos coloca em processo, e muitas vezes nos coloca com a cara no chão mesmo, para nós reconhecermos que só Ele tem, que só Ele pode, que só Ele é Deus e que a nossa dependência vem dEle, para que o dia que nós formos exaltados, humilhados debaixo das onipotentes mãos do Senhor e no devido tempo, Ele vos exaltará. Sabe por que isso acontece? Quando isso acontece, é no devido tempo, porque Ele nos forja, Ele nos colocou com a cara no chão, para sabermos que quando tivermos no tempo de exaltação, quando no devido tempo Ele nos exaltar, quando Ele nos abençoar e nos der aquilo que vai nos colocar em destaque, que vai nos colocar em condições financeiras, econômicas ou qualquer que seja espirituais elevadas, nós possamos entender que independente de onde eu esteja, independente de quanto eu tenha, independente de onde eu esteja, a posição, eu sei que independente disso, eu vou continuar dependendo dele. Independente de que aconteça, eu vou continuar dependendo dele. Sabe, continuar dependendo dele? O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma. Crê nisso? Crê. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate. Não é? É ou não é? Deus levantou o presidente, não levantou? Não foi ele que permitiu que aquele homem estivesse lá? Foi ou não foi? Foi. É o que a palavra nos diz. Que nenhuma autoridade é constituída sem o Senhor permitir. Então ele está lá. Só que o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que fala, não, acabou. Ele não fez isso com Nabucodonosor, ele não fez isso com tantos reis. Ele fez. Então o mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. E Ele nos coloca nessa forja para que aonde nós estivermos, em qual mesa nós estivermos, sendo exaltado, comendo ovo frito com farofa, arroz, feijão, comendo caviar, na mesa com o seu Zé, ou na mesa com os governadores, os príncipes da terra, você seja a mesma pessoa dependente do Senhor. Amém? Dependente. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela chegar num estado, num momento da sua vida, em achar que eu não dependo mais de Deus tanto assim. Eu dependia antes quando eu precisava, assim, estava aflito o coração. Hoje eu já não dependo tanto mais, porque afinal eu já tenho condição financeira, eu já conheço algumas coisas. Negativo. Porque apesar de ter conhecimento, de ter outras coisas, um homem não sabe, e nada do que ele fizer pode aumentar nada da sua vida, um côvado da sua vida. Nada. A própria palavra do Senhor diz, não diga, vou fazer tal coisa amanhã. Não é assim? Eu vou fazer assim, tal coisa, tá.
Você pode se programar e se planejar. Mas antes, diga, se o Senhor quiser. Porque nós sabemos o hoje. Amanhã eu me programo para fazer uma coisa, mas se Deus quiser, Ele vai me joga para outro canto. É assim. A disciplina é um castigo que vem somente a palavra, né? Quando ela vem a palavra de correção, de exortação. Mas quando eu insisto em não ouvir o ensinamento, ou a palavra, ou a disciplina, Deus entra com a ação, que foi o que aconteceu com o povo naqueles dias de Jeremias, quando Jeremias profetizava. Jeremias profetizou cerca de 40 anos. Gente, a pessoa não ouviu 40 anos. E não ouviu, tanto que o juízo veio. E aí Deus deixou de falar, de somente falar, e começou a entrar com a sua ação de juízo, para ensinar o povo que, independente de onde eles estiverem, eles dependiam de Deus. Quem os fez, tirou da terra do Egito e os fez plantar naquela terra, foi o Senhor. Quem te fez acordar hoje foi o Senhor. Quem te fez trabalhar, você tem um trabalho, quem tem trabalho aqui? Quem tem trabalho? Ótimo. Você tem trabalho? Então, quem te deu esse trabalho foi o Senhor. Quem te deu condições de trabalho foi o Senhor. Quem te fez acordar foi Deus. Quem exerce chamado, quem exerce ministério na igreja, no reino de Deus, louve a Deus. Porque Deus te deu o privilégio de fazer alguma coisa para Ele, para a glória dEle, para te usar como instrumento para que pessoas sejam alcançadas. Amém? Então, se a pessoa não atenta para aquilo que Deus está falando, uma hora vem a disciplina. Tem a disciplina que ela já vem, entenda bem, disciplina ela não vem só quando estou fazendo alguma coisa de errado. A disciplina não vem só quando uma coisa acontece. A disciplina e o processo que vem através do processo de forja, ela vem muitas vezes como um processo de Deus mesmo para nos amadurecer, para nos colocar no novo tempo. Foi o período, por exemplo, do deserto. Deus não ia levar eles direto para a terra prometida. Era o propósito de Deus os fazer passar pelo deserto. Não tanto tempo como aquele que eles passaram. Mas era o processo de Deus. Deus não ia levá-los para a terra. Tinha até caminho mais rápido. Mas Deus não os fez passar por aquele caminho mais rápido. Então Deus muitas vezes nos faz e tem processos na nossa vida que não é o diabo. Não é. A história de Jó é tão interessante porque em momento algum você vê Jó falando: ah não, o diabo me tomou as coisas e eu fiquei sem. Foi assim? Não. Ele diz: Deus me deu e Deus tomou. Até mesmo no momento da sua pior situação de vida, um homem que de uma hora para outra tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, de repente ficou pobre de uma hora para outra. E não só pobre, como enfermo no pior grau possível. E ele não atribui ao inimigo, não atribui ao diabo. Pelo contrário, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou. É isso representando que muitas vezes tem processos que eu e você estamos passando, tem processos que muitas vezes está passando hoje, no atual momento, que é Deus forjando você para coisas maiores. É Deus forjando você mesmo. É forjando. Sabe como acontece uma forja? Já viu uma ferramenta? O Lincoln já trabalhou nisso já. Ela passa numa alta temperatura. Sabe para que ela passa por uma alta temperatura?
para que ela fique fácil de ser moldada. Porque uma ferramenta de aço, por exemplo, ela é dura, resistente. E ela é passada por uma alta temperatura para que seja o quê? Porque ela em alta temperatura, quando ela está no calor ali, ela pode ser manuseada e moldada exatamente, fique no formato que aquele que está forjando deseja. E aí ela é forjada, e aí depois elas recebem ainda umas pancadas ainda. Só que tem uma coisa, depois que passa pela forja, e seca, e esfria, não quebra. Não quebra não, viu? Portanto, tem processos que você passamos e que, amém, passe adorando. Passe adorando, porque é o Senhor nos forjando eu e você para estarmos e vivemos coisas superiores, coisas maiores, que faz parte do propósito dele, para que todos saibam aquilo que ele é poderoso para fazer. Amém? Uma segunda situação que eu estava meditando é o não de Deus, às vezes, é melhor do que o sim. Porque nesse período, muitas vezes, em períodos que o Senhor quer nos disciplinar, Ele vai dizer não. Que hoje em dia também na educação não pode, viu, presbítero? Não pode falar não para as crianças. Não pode falar não, porque senão vai traumatizar. Você é pai e mãe aqui. Tenho certeza que você já deve ter perdido as contas de quantos não você já deu para o seu filho, sua filha. Já disse não para o seu filho? Já disse não para a Gabriela? Não, mas mano, tem impressionante que eles estão tão assim, ligeiros, e eles ainda querem negociar com a gente. Não, veja bem, eles, mano, os bichos é ligeiro, né? Vocês vão ter filho. Vocês dois. Eles ainda vêm com as... Não, sabe como é que é, pai? Eu já fiz todas as minhas coisas, não sei o quê, papai, isso aqui. E aí começa a negociar. E os maiores também gostam de negociar. Porque filho é filho mesmo. Eles crescem, a Sara tem 21 anos agora, né? Vai fazer 22. Em setembro. E aí, filho continua sendo filho, porque cresce. E as manias, parece que algumas coisas vão embora. Mas tem umas manias que parece que é a mesma. E eles querem negociar. Não, porque isso, porque mais aquilo. Porque, veja bem, aí eu vou lá e ainda jogo... Eu vou lá e pego uma coisa pro senhor e tal, né? Que aí se eu for lá passear, o senhor tem um tempo com a mãe, mano, nós conversamos. Falo, não, você não vai. Aí eles vão lá na Gisele, falam assim, mano, o pai não deixou eu ir hoje. Ah, mano, não sei o que, poxa, pai. Aí sabe o que ela faz? Vai falar com seu pai. Só que a gente vai descobrir que muitas vezes Deus fala não para nós, tá? Sabe o que muitas vezes? A educação com o filho, ela é fundamental. Sabe o que acontece? Na nossa formação quando criança, ela é fundamental futuramente para nosso relacionamento. A maneira como você educa o seu filho hoje é a maneira que você está educando e formando ele para ele se relacionar com Deus. Se uma criança está acostumada a ouvir e tem dificuldade para ouvir, não. Sabe o que vai acontecer? Ela vai passar um cortado com Deus e você está criando o seu filho para passar por processos desnecessários que o Senhor vai fazer ele passar. Porque, diferente da gente, muitas vezes, Deus não tem dó. Ele tem misericórdia. Ele é Deus.
Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Vou repetir. Deus sabe muito bem o que ele está fazendo na minha vida e na sua vida. E ele não sai caçando opinião, faz caixinha de pergunta. O Senhor, o Instagram de Deus lá, já pensou? Aí ele tem uma caixinha de pergunta, gente, o que eu vou fazer com essa humanidade? Deus já fez. A coisa mais difícil que não tinha solução nenhuma, ele já fez, que foi matar Jesus. Você sabia que quem matou Jesus foi o próprio Pai? É difícil, né? Mas Isaías 53 vai dizer que ele se agradou de o enfermar. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E tem mais. Foi o castigo que estava sobre ele que nos trouxe salvação. E que ele não fica olhando, que dó de Jesus. Não, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele está à destra do Pai e muito em breve ele vai voltar. Agora, se nós dissemos não e educamos os nossos filhos, glória a Deus, porque nós estamos educando os nossos filhos para se relacionar muito bem com Deus. E quando eles ouvirem o não de Deus, e quando eles desejarem, quiserem tanto uma coisa, e Deus não der, eles vão saber e aguardar em silêncio e adorando a Deus. E não, é melhor do que o sim, sabe? Deus muitas vezes nos para. Você sabia que Deus nos para? A gente quer muitas vezes desesperadamente resolver as coisas e Deus nos para. E Deus desvia, e Deus diz não. E Deus não nos entrega. E Deus nos exorta. E a terceira, produz tristeza de início, mas depois o fruto. É aquilo que nós lemos no versículo 11 de Hebreus 12. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Produz fruto para o reino. Produz fruto pelo Espírito Santo. Ao ser exortado, e uma exortação que não produz fruto não é exortação, é legalismo. Porque tem gente que... Eu estava meditando alguma coisa hoje de manhã e que é a mais pura verdade. Às vezes a gente vê as pessoas... mas tem que pregar sobre o pecado. Mas esse povo que só prega sobre amor... mas esse povo... Aí tem os dois extremos, né? Tem aqueles que pregam o amor carinhoso, os filhos carinhosos, e tem aqueles que só pesam a mão, que parece que Deus é só vara. Deus não é uma coisa só. Ele é só amor? Não. Ele é só justiça? Também não. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é justiça, ele é amor, ele é misericordioso, ele é bom, ele é onipotente, ele é onipresente, ele não tem como explicar ele, mas ele é o todo, ele é Deus. Ele não é Deus apenas de um único atributo. No momento oportuno e segundo o seu propósito, ele manifesta aquilo que é o seu propósito. Se alguém é necessitado de disciplina, então ele naquele momento vai disciplinar. Se existe um momento de manifestar a sua justiça e justificar alguém que está sendo injustiçado, ele vai manifestar. Mas se alguém está destruído, com a alma aflita, com a alma destruída, e ele necessita de ser alcançado pelo amor dele, então ele vai alcançar. Mas saiba de uma coisa, se alguém estiver necessitando de uma vara, de uma correção, ele não vai tratar e vai fazer carinho. Ele vai disciplinar. Ele vai dizer não. Ele vai colocar em processos para que seja transformado. E isso não é sinal de que ele não ama. Pelo contrário, aquilo que nós lemos é exatamente a maneira como Deus age. E se vós estáis sendo disciplinados, é porque Deus vos ama.
Se eu estou passando por processos e é o Senhor que está me fazendo passar por processos, se é sinal que o amor dele está presente na minha vida, que ele me ama tanto, que ele não me quer deixar ficar do mesmo jeito, ele quer me forjar, ele não quer já me colocar naquele processo para que eu vire um mimado, um bobão e não saiba tratar de forma correta aquilo que ele me dá, mas ele quer me forjar, quer me disciplinar, quer me moldar, quer me transformar a tal ponto, de modo que eu esteja no lugar aonde ele me colocar, mas eu saiba que eu sou dependente dele. Então, a disciplina não produz alegria de cara, ela produz tristeza, mas depois o fruto. Depois vai amadurecer. Às vezes a gente passa por umas lutas, né? Umas situações na vida, mas pode ter certeza, se Deus está presente no negócio, vai gerar fruto. Daí, desse momento de dor, desse momento aí de dificuldade, se tão somente, porque tem gente que é disciplinada, vou sair da presença de Deus. Eu vou para não sei onde. Eu vou buscar porque aqui não tem a palavra de Deus. Eu vou para não sei onde porque Deus não se esqueceu de mim. Não, né? Pelo contrário, Ele está junto com você. Ele está te disciplinando, Ele está junto com você. Ele está te fazendo passar por processos, mas Ele está presente junto com você. E aí, depois disso, no processo, está sendo forjado, mas depois vem o fruto de justiça. Vem o fruto, vai amadurecer, vai sair daí uma mulher transformada, cheia do Espírito Santo, mulher de oração, que vai aprender no meio desse processo a dobrar os seus joelhos e não se esquecer, e mesmo depois que sair e passar do processo, vai continuar buscando a Deus e vai, nesse momento, forjar uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que já sabe o recado, sabe porque muitas vezes Deus nos coloca em processo para nos fazer entender que independente dos momentos mais difíceis é para aprender a buscar a Deus, nos momentos em que eu estiver alegre, nos momentos de maiores decisões da minha vida, eu preciso aprender a buscar a Deus. Porque nos momentos em que pessoas passam por situações difíceis, aprendem do jeito errado, aprendem a buscar fulano, A, B ou C, mas não aprendem a buscar a Deus. Não, em momentos de forja, no momento de processos, no momento em que eu estou sendo disciplinado, é para eu aprender a buscar a Deus, é para eu me tornar mais íntimo dele. E tem processos que eu e você passamos, que é para nos ensinar e era para o Senhor nos chamando para mais perto. É nos chamando para mais perto. Sabe por que Deus muitas vezes nos disciplina e nos faz passar no processo? Porque nós estamos muito distantes dele. E ele quer nos trazer para perto. Sabe para que Deus muitas vezes nos faz passar por processos? Porque muitas vezes a nossa oração virou uma oração religiosa. E Deus não quer oração religiosa. Deus quer quebrantamento. Deus quer súplica. Deus quer clamor. Deus quer joelhos no chão. E a sua vida rendida aos pés dele. Deus não quer oração religiosa como o fariseu lá orava. Deus quer quebrantamento. Deus quer lágrimas. E esse é um tempo de lágrimas. É um tempo de buscarmos a sua face. Sem ter hora para sair muitas vezes. E nesta noite, Deus tem para nós um tempo de intimidade. E às vezes o processo que eu e você passamos não tem a ver com o que você fez de errado, não tem a ver com o que você deixou de fazer, tem a ver com o que Deus quer te trazer mais para perto. E às vezes tem situações que eu e você passamos, que eu e você muitas vezes nos distanciamos do Senhor. E o primeiro amor já se foi há muito tempo. E Deus não quer robôs, pessoas agindo e fazendo no piloto automático.
Deus não quer te fazer um frequentador de igreja, um telespectador de culto. Deus não quer te fazer um mero servo, apertador de parafuso que faz lá. Eu vim, cumpri meu, vou embora. Vim, fiz, bati meu ponto, vou embora. Não. Deus quer relacionamento. E às vezes tem processos que nós vamos passar, porque Deus quer nos trazer para mais perto. Deus quer nos fazer mergulhar em águas mais profundas. Só que muitos só vão entender essa necessidade quando passar por processos. Porque nos momentos de dificuldade é aí que muitos falam: Senhor, agora eu vou te buscar. Só que você não faça como os juízes, tá? Nos tempos dos juízes, que o povo ia lá, passava por uma luta, ia lá, passava por um processo, aí ia, Senhor, e o povo clamava a Deus. Aí o Senhor ouvia e mandava o juiz, livrava o povo, prosperava eles. Aí o que acontecia? Passado um certo período, eles voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus ia, castigava, disciplinava eles, entregava eles nas mãos dos inimigos. O que acontecia? Senhor, clamava de novo. Por que eu e você vamos fugir da presença de Deus? Qual é a razão disso? Nesta noite, vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Não há razão para nós andarmos distante. Se Deus quer intimidade, então é noite de nós nos achegarmos a Ele. Se você está passando por processos e dias, em momentos difíceis, no seu trabalho, dentro da sua casa, saiba que esse é o momento mais oportuno para você buscar a Deus. Não existe um momento melhor do que de você buscar a Deus do que isso. Sabe por que Deus permitiu que essa situação acontecesse na sua casa? Ou até mesmo no seu trabalho? Porque Deus quer se aproximar de você. Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer te dar experiências. Experiências de você estar buscando a presença dele e Deus te dá entendimento de coisas espirituais. Te dar entendimento que muitas vezes o teu inimigo não é teu marido, não é teu filho, não é ninguém da sua casa. Teu inimigo é aquele que luta contra a tua alma, o inimigo das nossas almas. Essa assolação de mentira nos teus ouvidos, no teu interior. Deus nos forja para nos chamar para um relacionamento. E é nesta noite. Busque o Senhor. Comece a buscar o Senhor. O momento de se achegar é exatamente esse. O momento de forja. O momento que nós passamos por situações difíceis. É o momento que Deus quer se achegar a nós. Os momentos de mais dificuldade, onde não tem ninguém. Mas você pode não ter ninguém. Se tem Deus, você tem tudo. Glória a Deus. Se tem Deus, oh, aleluia. Davi declara nos Salmos em que ele estava sendo perseguido mas a oração dele estava diante do Senhor. E a vida e a busca dele estava diante do Rei. A vida dele estava diante do Senhor. E o clamor não cessava. Não cesses de clamar quando você passar por lutas.
Intensifique mais. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, capítulo 23, que Jesus, estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Oh, aleluia! É nos momentos de maior intensidade de lutas, é nesses momentos que eu devo fortalecer a minha fé. É nos momentos que eu devo fortalecer a minha fé e me prontificar em adorar a Deus. E dizer: Senhor, eu estou passando por esses momentos, mas eu sei que o Senhor está comigo, como o próprio Davi diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ou seja, vai ter vale de sombra de morte? Vai, mas o Senhor está comigo nele. Guia-me mansamente a pastos verdejantes. Tem pastos verdejantes, você tem lugar de abundância? Tem, mas o Senhor está comigo, Ele também. Ele está na abundância, mas Ele está também no vale de sombra de morte. O vale de sombra de morte, ninguém é livre. O vale de sombra de morte, a grande certeza é que nós vamos ter aflições, nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos passar por dias em que o próprio Deus vai enviar a tempestade, viu? O próprio Deus vai enviar a tempestade, mas é para eu erguer a minha voz, e não erguer a voz para reclamar, mas é para eu erguer a minha voz para clamar aquele que tem poder para mandar tempestade, mas o mesmo que manda tempestade é o mesmo que acalma. E muitas vezes vai vir situações, mas é o próprio Deus que vai mandar. Vai mandar, vai mandar. O mesmo que manda tempestade, o mesmo que acalma. Jesus, Tu és o mesmo que manda a tempestade, o mesmo que acalma também. E nós oramos, Senhor, nesta noite. Sabedores de que o Senhor manda a tempestade, o Senhor calma a tempestade, o Senhor acalma o mar, o Senhor, muitas vezes, os dias maus, os dias difíceis que acontecem com a nossa vida, acontece da parte do Senhor mesmo. Então, Senhor, muitas vezes tem situações difíceis na nossa vida e que veio da parte do Senhor mesmo para nos amadurecer e nos fazer, Senhor, de arrogantes para agradecidos, de orgulhosos para humildes, de autossuficientes para dependentes, de soberbos para dependentes e humildes. Oh, aleluia! Para nos forjar e nos fazer, Senhor, aqueles que correm de um lado para o outro, que dependem, que fazem e acontece, para nos tornar aqueles que sabem que dependem, que buscam a Tua presença. E nós Te adoramos nesta noite, sabendo que até os dias maus muitas vezes é a permissão do Senhor, mas que no dia mau o Senhor está conosco. Que no dia mau o Senhor está presente. Que no dia mau o Senhor está presente na casa. Que no dia em que eu estiver passando por os dias mais difíceis da minha vida, e que muitas vezes quem mandou o dia difícil foi o Senhor, para me forjar, para me amadurecer,
para me fazer crescer, para me moldar. Oh, aleluia, como o Senhor diz na palavra em Deuteronômio, para me fazer no passar pelo deserto e me fazer comer e sustentar, para saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para me fazer passar pelo deserto, como a tua palavra diz, para saber o que estava no meu coração. Porque muitas vezes, Senhor, nós batemos no peito e dizemos que fazemos, que acontecemos, mas quando passamos por uns momentos difíceis, então a verdade do nosso coração é revelada para nós mesmos, porque o Senhor já sabe, já conhece. Em nome de Jesus. Por isso nós nos entregamos a Ti e nos rendemos. Faça conforme o seu querer, a sua vontade. Independente do que aconteça, independente para onde nós formos, nós vamos passar dia bom, dia mal, dia legal, dia não tão bom, com dinheiro, sem dinheiro, dia com recursos, sem recursos, independente do como e que momento eu passe, eu vou passar adorando, buscando a tua presença. Amém. Amém. É assim que passa. É assim que passa. A disciplina do Senhor vem, como eu falei, para nos forjar. Está passando por dia mal, dia difícil? De uma coisa eu sei, eu não vou resistir à disciplina, o momento difícil que Deus nos faz passar para nos forjar. Porque cá entre nós, se nós formos se nós tivéssemos já nas nossas mãos aquilo que tanto nós buscamos e oramos, desejamos, nosso coração deseja, o nosso coração não teria condições de ter. O nosso coração ia ficar soberbo. O nosso coração não ia mais buscar o Senhor. E quem se conhece, no fundo, sabe a verdade. Então, às vezes, Deus nos permite passar por processos para que a verdade do nosso coração vá para fora. Sabe por como? Jesus não disse para Pedro, e não só para Pedro, como para todos os discípulos, dizendo: hoje mesmo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E o que Pedro falou? Eu? Jamais. Eu não, Senhor. Eu? Todo mundo pode ir. Eu não. Que isso, Senhor? Eu não vou te abandonar. Vai ter que seja para o inferno. E aí o que Jesus fala para ele? Ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele falou, eu não. E os outros também falaram, eu não, que isso? Não. Não falaram? Então, no coração, na cabeça deles, eles não iam negar Jesus. Só que o Senhor conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo. Sabe por quê? Porque nos momentos de pressão, nos momentos em que nós somos colocados contra a parede, pressionados, é esses momentos que revelam a verdade do nosso coração. E aí, qual foi o resultado? Ele tinha falado que não ia negar Jesus, que ia até se fosse para a morte, não é? Quando aconteceu lá, perguntaram para ele, o que ele fez? Não conheço ele. Não conheço, não sei quem é esse homem. E na hora que ele negou pela 3ª vez, quem é que estava olhando para ele? Bem assim, só olhou. E na hora, o que aconteceu com ele? A ficha caiu, né? A ficha caiu, e chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele caiu em si e falou, e eu todo pomposo, achando que eu fazia, que acontecia,
Falei que não ia negar, e a mesma boca que disse que não ia negar foi a mesma boca que negou. Entendeu? Às vezes Deus nos permite passar por processo para a gente parar de bater no peito e dizer, ao invés de dizer eu não, eu jamais, dizer Deus tem misericórdia da minha vida. Essa oração é diferente do que bater no peito e dizer não, eu jamais não. Senhor, tem misericórdia da minha vida para que eu não faça isso. Tem misericórdia, me guia, me conduz. Eu sou dependente. É diferente. Você que nos assiste, seja dependente. E entenda que determinados processos é o próprio Deus. Não é o diabo, não. É Deus mesmo. Para te disciplinar, para te forjar. Para te tirar dessa condição de soberba. Para te tirar dessa condição de mimimi. E te fazer amadurecer. Para te tirar esse coração, muitas vezes, que está corrompido, contaminado. Para te fazer um homem segundo a vontade dele. Amém? Deus te abençoe.